Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Matheus Acácio do Psicologia de Trader. E cara, no vídeo de hoje eu vou ensinar um truque psicológico muito massa para você diminuir a quantidade dos seus loss e obviamente para quem ainda está na fase de quebrar banca, cara, depois que você fizer isso aqui vai ser muito difícil você quebrar a banca, beleza? Já adiantando, eu coloquei aqui na miniatura do vídeo uma parte de histórico, né, de trading e tudo mais. Mas eu vou adiantar para você que eu não vou passar nada aqui de operacional, nada de price action. Então, se você ainda está na fase de achar que tudo é operacional, que você só precisa entender a estratégia milagrosa e você ainda está deixando o psicológico de lado, cara, esse vídeo aqui não é para você. A não ser que você queira assistir ele, cara, sinceramente, até sai do vídeo, porque se você está procurando isso, provavelmente não vai agregar muito para você nesse sentido, beleza? Agora, se você acredita que o psicológico é muito importante, pode ter certeza que a dica que eu vou te dar aqui vai ser muito top, beleza? Vamos para a tela aqui então, valeu! Bom, antes de começar o conteúdo, deixa eu mostrar para você aqui o nosso Instagram do Psicologia de Trader, certo? Tô começando ainda esse perfil aqui, mas eu pretendo, cara, compartilhar com vocês aqui muito conteúdo top, tanto para motivacional, mas principalmente para ferramentas de psicológico, ferramentas para te ajudar no dia a dia. Então, meu propósito é lotar esse GTV aqui de dicas muito top para que você possa, independente do estágio que você esteja, você possa avançar em direção ao teu objetivo aí, beleza? Então, se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, por favor, se inscreva. E se você ainda não segue aqui no Instagram, siga aqui no Instagram que tenho certeza que você vai curtir pra caramba, beleza? Vamos pro conteúdo então. Bom, cara, como que você pode diminuir drasticamente seus loss? E se você ainda está na fase de quebrar banca, como você pode parar de quebrar banca a partir de hoje, se você colocar isso aqui em prática? Bom, existem, cara, nesses 3 anos e meio, eu já vi muitas pessoas me procurarem por razões assim, tipo de estar tomando muito loss, de estar fechando mês negativo e assim por diante. E existem 3 coisas, cara, 3 pontos em comum que mais acontecem com essas pessoas, que é o que eu quero te passar aqui. Uma das coisas que acontecem é quando a pessoa ela começa, num dia que está zoado, num dia que o psicológico já começou a abalar porque ela tomou muito loss, ela começa a fazer entradas sem sentido. E isso acontece quando ela, de certa forma, ela perde o racional. Ok? Você já deve ter passado por essa experiência. Você começou lá ganhando, daqui a pouco você começa a tomar loss, principalmente naquele estágio em que você está fazendo muita entrada por dia. E às vezes quem já está no estágio de fazer menos entradas por dia, às vezes entra naqueles ciclos de loss, de vários dias negativo. E muitas das vezes isso está escondido, cara. O que está por trás disso é quando a pessoa, ela, de certa forma, ela perde o racional. O medo é tanto, a angústia é tanta, que cientificamente falando, quando essas emoções elas estão muito fortes no ser humano, a gente perde as habilidades de raciocínio. E quando você perde essa habilidade de raciocínio aqui, você começa a fazer entradas sem sentido e, obviamente, vai tomar loss, né? Não tem outro caminho. Outra coisa que acontece muito, cara, que é muito comum de acontecer, é quando a pessoa começa a dar entradas ruins quando o mercado está zoado, certo? Você pode até estar bem no seu psicológico, você está até positivo no mês e tudo mais, mas muitas vezes acaba de passar lá 2, 3 dias que o mercado ele não está fazendo um padrão legal e aí você insiste em operar mesmo assim, você acaba fazendo entradas muito ruins. É aquele tipo de entrada que depois que você já tomou loss você vai perceber, cara, estava contra a tendência, cara, não estava legal essa entrada aqui, era óbvio que ia romper e tudo mais, certo? Então, esse também é um dos motivos. E outra coisa, cara, por fim, que acontece bastante também, o terceiro motivo é o que eu chamo de ladrões invisíveis. Esses ladrões invisíveis aqui, como o próprio nome já diz, cara, é um dos mais complicados, porque na verdade, muitas vezes você não vê por que você está tomando loss. Eu lembro quando eu estava começando, cara, que às vezes quando eu ia juntar assim, todos os loss que eu tinha tomado numa semana específica ou num mês específico, eu não sabia, entendeu? Mas por que eu tomei esse tipo de loss aqui? Aí quando eu comecei a documentar, e isso já vai para a parte onde eu vou falar aqui do que você pode fazer para resolver isso, quando eu passei a documentar, eu passei a ver que existiam certos tipos de entrada que até então eu não tinha ideia que aquele padrão ali sempre me dava loss. Porque muitas vezes, cara, você vai aprender no operacional, pullback, por exemplo.
Cara, eu sou o tipo de trader que eu não pego tanto pullback assim, entendeu? Eu sei que funciona muito bem, eu sei que tem muito trader que lucra pra caramba com pullback, mas, cara, não é o meu ponto forte, eu tenho que reconhecer isso, entendeu? Então, muitas vezes vai acontecer isso contigo, você sabe que é um operacional que tá dentro ali do que você aprendeu, mas às vezes, cara, simplesmente pode não ser o teu ponto forte dentro do mercado. E qual que é a máxima do mercado aqui? Mano, tudo aquilo que for teu ponto fraco, ou que você precise melhorar, ou aquilo que de repente está te dando prejuízo, você tem que eliminar, certo? Então, a minha ideia aqui, te mostrar essa questão dos ladrões invisíveis, é principalmente te mostrar o seguinte, cara, que existem muitos loss que você está tomando e você não sabe por quê, e que quando você passar a saber, tua missão é eliminar esses loss aqui para que você possa ser mais lucrativo no mercado. E aí, cara, para resolver essas três questões aqui, existem duas soluções que eu vou te ensinar agora, ok? A primeira delas é você padronizar o seu operacional. Cara, por que padronizar o seu operacional? Porque principalmente nesse cenário aqui onde você perde o teu racional, se você não tem algo padronizado, se as suas entradas elas são muito por feeling, por você achar, eu acho que essa aqui vai dar boa, eu acho que essa aqui vai funcionar e tal, quando você perde o racional, cara, você perdeu totalmente a tua percepção de mercado. E quando você tem um operacional padronizado, mesmo que em algum dia específico você esteja afetado lá pelo medo, mesmo que em um dia específico você esteja afetado lá por a ansiedade, certo? Bom, vocês já entenderam aí. Quando você estiver afetado pela ansiedade, quando você tem um operacional padronizado, beleza? Quando você tem um operacional padronizado, você consegue, cara, reagir diante do mercado. E aí, o que eu te recomendo para você criar, cara, padronizar o teu operacional? Primeiro, você vai fazer o seguinte, começar a tirar prints das tuas operações, certo? Você vai tirar print das suas operações para você identificar o que realmente funciona para ti e o que não funciona. Não adianta você só olhar ali no momento, porque no momento você está afetado por várias emoções, tua percepção não está muito clara. Mas quando você tira print e depois você examina com o sangue frio, fica muito mais fácil de você examinar, de você saber o que está acontecendo, saber onde você acerta mais, onde você erra mais e assim por diante, beleza? Então tira print das suas operações, cara, isso vai te ajudar a analisar melhor o que você está fazendo dentro do mercado, ok? Outra coisa, cara, que vai te ajudar bastante nessa questão de padronizar o teu operacional tá mais alinhado em você analisar o que você gosta de operar, certo? Aquilo que você gosta de operar, cara, voltando por exemplo do pullback, eu não gosto muito de operar pullback, entendeu? Não é muito meu forte, eu gosto de pegar o mercado quando ele está lá com muito pavio para eu pegar uma retração, já que eu opero retração de M5. Então, você analisar os padrões que você mais gosta de operar e colocar dentro isso dentro do teu padrão operacional. E por fim, cara, para você realmente dizer, pô, criei um padrão operacional, estou padronizado, então é você colocar por escrito as regras, certo? E essas regras, cara, elas vão incluir o quê? Essas regras elas vão incluir, presta atenção no que eu vou te passar aqui agora, motivos para entrar numa operação e também, cara, motivos para não entrar, ok? Principalmente essa segunda aqui é muito importante, porque às vezes você está naquela ansiedade de fazer trade, mas o mercado não está num padrão legal para você operar. Então por que você vai lá só para perder tua grana? E por fim, cara, até uma dica bônus aqui é você perceber motivos para não operar no dia também. Quando você tem um padrão fixo já do que você opera, cara, você não vai ficar caçando entrada, você não vai ser aquele cara que fica caçando entrada no gráfico e tudo mais. Você vai esperar a entrada vir até você. Se tiver dentro do padrão que você está acostumado a fazer, beleza. Se não tiver, cara, é melhor você não operar aquele dia. Existe uma máxima dentro do mercado que é essa aqui, ó. Não operar também é operar. Muita gente sabe disso, mas pouca gente segue isso. E se você colocar isso aqui em prática, cara, se você padronizar o teu operacional dessa forma aqui, que eu tô te falando, com certeza, cara, vai chegar o momento em que você vai parar de tomar loss de bobeira. E outra coisa que vai te ajudar muito nesse sentido, tá? É o que eu chamo de relatório. Vou botar aqui
numa cor bem chamativa aqui, para você entender isso por completo. É o que eu chamo de relatório de trading. Por que o relatório de trading ele é importante, cara? Porque o relatório de trading ele vai te ajudar a você entender quando o mercado ele tá dando loss muito zoado para você, quando você vai entender por que você não deve entrar em certo tipo de operação, você vai passar a documentar aquilo ali para que você tenha, cara, o que eu chamo do seguinte, você vai ter, a partir disso, o gráfico de si mesmo, certo? A gente está muito acostumado a olhar simplesmente o gráfico da corretora e esquece de fazer um gráfico de si próprio. Então, como é que você pode fazer esse relatório de trading? Cara, eu faço ele basicamente assim, olha, eu coloco a data da minha operação, eu coloco a hora que eu operei, eu coloco o par de moeda, que pode ter sido aqui o AUD USD, pode ser o AUD CAD, enfim, eu vou colocar aqui e aqui eu tenho uma lista das minhas estratégias. Por exemplo, hoje eu opero linha de H1 com linha de tendência, tem uma estratégia que eu chamo de Power Break, que eu gosto muito de operar ela, que seria um tipo de pullback. O próprio pullback que eu pego, mas não é muito comum. E eu uso também as zonas de H1 com FIBO. Então, esses 4 aqui estão dentro do meu operacional. Você percebe que existe um padrão aqui, cara? Então, toda entrada que eu fizer, no final do meu dia, quando eu for lá documentar, cara, se eu perceber que a entrada ela não encaixou aqui, eu já vou ver, cara, eu fugi do meu operacional. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, eu fiz uma e deu loss aqui de R$30. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 30. Aí eu posso copiar isso aqui. A segunda que eu peguei pode ter sido às 8h10 da manhã. Às 8h10 eu peguei uma, então, no Euro JPY. E foi numa FIBO, por exemplo. Aí nessa daqui, segundo meu gerenciamento aqui, eu já fiz aqui uma mão de R$45. Peguei o win ali, deu uns 44, então, né? E depois acertei lá uns Soros, por exemplo, e aí, sei lá, 44 mais 87 aí, digamos que deu aí uns R$80 de lucro. Beleza. Cara, aí aqui eu vou botar certinho qual foi o operacional que eu segui aqui, qual foi o par e tudo mais. Você percebe que ao longo de um mês inteiro, cara, à medida que eu vou documentando isso aqui, eu tenho isso aqui vários dias, depois eu posso filtrar. Muitas vezes eu costumo fazer isso aqui, olha, eu vou aqui nessa ferramenta aqui, ó, vou em dados, crio um filtro aqui e ele vai filtrar para você todos os wins, todos os losses e tal, e às vezes eu faço um gráfico aqui, aqueles gráficos de pizza, sabe, que vai me mostrar, olha, dos teus losses, tantos foi na FIBO, tantos foi no pullback, tantos tal, e aí eu vou refinando cada vez mais o meu operacional, eu vou refinando a minha forma de operar para que eu cada vez mais, cara, eu tome menos loss e com isso eu seja mais lucrativo. Beleza? Então, cara, espero que você tenha gostado das dicas de hoje, espero que você tenha curtido isso aqui. Aplica isso aqui e como eu disse no início do vídeo, cara, se você ainda está naquela fase de achar que tudo é operacional e você está esquecendo disso aqui que eu acabei de passar, mano, você está deixando muito dinheiro na mesa, está deixando muito dinheiro aí para a corretora. Beleza? Valeu, um forte abraço, até a próxima, se inscreve no canal aí e segue lá no Instagram. Valeu!